resposta. Cura nesta noite pela tua graça. Cura nesta noite, meu Pai, pela tua misericórdia. Nós apresentamos a ti e nas tuas mãos entregamos o teu servo. Amém. A paz do Senhor, meus amados. Amém. Glória a Jesus. Jesus é bom. E sua misericórdia dura para sempre, tá? Vamos abrir texto no livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos usar o versículo 11. Livro dos Juízes, capítulo 6, verso 11. Glória a Deus. Me lembrei agora do Cabo Daciolo, né? Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Amém? Nós vamos trabalhar nessa noite, deixar o texto falar conosco, mas o versículo que eu li, nós vamos fechar a mensagem com ele. Amém? A situação de Israel no livro dos Juízes, ele era uma situação como de uma montanha russa. Momentos Israel estava bem com Deus. Havia momentos em que Israel estava por baixo, numa situação tanto que afastada do Senhor. E chegou um período em que o Senhor, dentro do capítulo de número 6, ele diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante a ele. E o Senhor, por ser o Senhor dos céus e da terra, decide entregar Israel nas mãos dos midianitas. Isso por um período de 7 anos. Durante 7 anos, o povo de Israel, a nação de Israel, foi massacrada, foi humilhada pelos midianitas. Os midianitas eram um povo que era descendente de Abraão. Após a morte da sua esposa Sara, no seu segundo casamento, desse casamento origina Midian, o qual vem ali crescer o povo dos midianitas. Mais tarde, os midianitas se juntam com os ismaelitas e ali no deserto eles começam a querer conquistar aquilo que a nação foi abençoada pelo Senhor. Mas nessa noite eu quero trazer aqui para você por que o Senhor permitiu que a nação de Israel fosse durante 7 anos sendo assolada pelos midianitas. É porque o Senhor muitas das vezes permite isto na vida, não só de Israel, mas também na vida daqueles que o seguem, para que nós possamos entender e conhecer quem é o Deus que nós servimos e quem é o inimigo que tanto nos afronta. Porque lá na frente nós vamos ver quem vai prevalecer na vida daqueles que entregam a sua vida ao Senhor. E diz o texto, a partir do versículo de número 2, que as consequências que levaram esta assolação a Israel fez com que Israel, com medo dos midianitas, Israel fizesse o quê? Refúgios, fez com que Israel fizesse fortalezas,
e fez com que Israel se escondesse dos midianitas. Isso revelando ao Senhor que eles estavam confiando naquilo que o seu braço poderia fazer para livrá-los dos midianitas. E a história não é bem assim. Nós, como servos, como nação e como igreja do Senhor, nós precisamos entender que quem nos livra é o Senhor. Não é com nossa própria força. É por isso que o Salmo de número 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Israel tinha esquecido que mesmo o Senhor permitindo que os midianitas os assolassem por 7 anos, mesmo assim eles não confiaram em depositar no Senhor o seu refúgio. É a primeira lição que eu pego aqui no texto. E Deus vai mais além com Israel. Vendo que Israel não estava depositando a sua confiança no Senhor, o Senhor permite, a partir do versículo de número 3, que tudo que Israel semeava, tudo aquilo que Israel semeava para que no futuro pudesse colher, diz o versículo de número 3, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra Israel. Ou seja, o povo inimigo sabia que Israel estava semeando com o propósito de se alimentar. Aí vem o inimigo, com a permissão do Senhor, permite que os midianitas venham e saqueiem aquilo que Israel tinha para colher. A primeira lição que nós vamos extrair do texto, que o inimigo tem com o propósito é semear, ou seja, roubar aquilo que tem de alimento para a tua vida. Ele sabe que se você semear, você vai ter algo no futuro. Ele sabe que se você semear algo na obra de Deus, você vai colher no futuro. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, aprenda com o texto que o inimigo, ele sempre vai se opor naquilo que você está semeando para a glória do Senhor. A terceira lição diz no versículo de número 4, que os midianitas, eles se acampavam com um propósito. Eles se acampavam no território de Israel com o seguinte propósito: era destruir os produtos da terra. Eles tinham um propósito, não só de destruir os produtos da terra, mas também não deixavam em Israel sustento algum. Queriam que Israel morresse na sequidão e na fome. E diz o texto que eles não deixavam nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. A segunda lição que eu vejo no inimigo é que ele quer destruir aquilo que nós temos de alimento. Mas o que me chamou a atenção no texto é que eles não deixavam ovelhas, eles não deixavam bois e eles não deixavam jumentos. Qual era a finalidade? Qual era o objetivo? É que ovelhas têm algumas lições para nos ensinar. A ovelha na pecuária, ela nos ensina que ela é de grande importância para o alimento. A ovelha na pecuária nos ensina, e também na religião de Israel, que ela servia como holocausto em sacrifício a Deus.
Por isso o inimigo não deixava nenhuma ovelha viva. Porque um dos objetivos do inimigo é que você não seja sacrifício vivo para o Deus vivo. Por isso não deixavam nenhuma ovelha. Isso que Deus permitiu que os midianitas assolassem Israel é para que a nação de Israel pudesse cair a ficha e ter a consciência que Deus é tudo em nossas vidas. A segunda lição, quando ele diz aqui no texto que os bois também não tinham mais ali na nação, é porque o boi servia como servo. Os bois serviam para arar a terra, para poder semear no cultivo da agricultura em Israel. Mas o que isso significa? Significa que o inimigo não quer que você sirva ao Senhor. Isso significa que o inimigo não quer que você seja um servo do Senhor. Isso significa que o inimigo não quer que você venha arar a terra para jogar a boa semente, que é o Evangelho de Jesus de Nazaré. O inimigo é mau. Ele é perverso. Ele não tem misericórdia. Ele não tem pena. E diz mais que jumento nenhum ficava vivo quando os midianitas atacavam a nação de Israel. Porque jumento é de grande importância para levar cargas, para transportar cargas em viagens. Mas o que isso significa? Significa que aquele que é o Senhor Jesus Cristo leva as nossas cargas. É por isso que o apóstolo Pedro diz assim: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E jumento significa paz. Porque Jesus veio montado no jumentinho, entrando em Jerusalém para decretar rei dos judeus. O versículo 5 nos ensina mais outro fato que o inimigo tenta fazer na nossa vida. Diz o versículo 5: pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. Eles entravam na terra para destruir. O que o ladrão vem fazer? Matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Depois que Israel passa por todas essas assolações, com a permissão do Senhor, eu aprendo um fato: que nada em nossas vidas, nada, principalmente daqueles que entregam sua vida para Jesus, nada é sem a permissão do céu. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero dizer algo para você nessa noite. Está passando por dificuldade? Ele está no controle. O calo está doendo no pé? Ele está no controle. Está com dificuldade financeira? Ele está no controle.
Ah, lá no meu lar está tudo de cabeça para baixo, pernas para o ar. Ele está no controle. Ah, a enfermidade bateu na minha porta, na minha casa, no meu lar, no meu corpo. Ele está no controle. Louvado seja o santo nome de Jesus de Nazaré. Ele está no controle. Mas Deus queria um despertamento. E nessa noite, o Senhor quer um despertamento. Sabe por que muitas das vezes é necessário o crente passar pelo vale, pela prova, pelo deserto, pela angústia, pelas lágrimas? Está no versículo 6. Leia aí. Assim, Israel ficou debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Sabe o que é que está faltando? Clamar a Deus. Sabe o que é que está faltando? Chorar nos pés de Jesus. Sabe o que está faltando? É se humilhar na presença do Senhor. Sabe o que está faltando? É se vestir com panos de sacos, se jogar no chão, jogar cinza sobre a cabeça e se humilhar, porque só Ele é capaz de mudar a situação. É por isso que Ele, muitas das vezes, nos coloca no vale, para que eu e você entenda que nós somos dependentes dEle. Não somos autossuficientes. Não somos super-heróis. Não somos o homem de aço. E eu acho lindo quando acontece isso aí, porque lá em Êxodo, capítulo de número 3, diz assim a partir do versículo 25. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam com a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Que lindo, né? O clamor de um barro subindo a Deus. Aí diz mais: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Versículo 25: e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Você já entendeu, não já? Lembra a Deus nessa noite. Lembra o Senhor nessa noite. Ele quer ouvir a tua voz, dizendo assim: Jesus, eu dependo de ti. Jesus, olha para a minha causa. Jesus, olha para a minha família. Jesus, olha para a minha situação. Ele quer ouvir os teus gemidos. E às vezes nós queremos algo do Senhor. Eu creio muito na graça. Porque a graça é o favor imerecido. Quando você menos espera, cai a bênção. Mesmo você não merecendo nada. Mesmo você sendo linguarudo, cheio de defeitos, sendo mal-humorado, mesmo assim a graça cai no teu colo.
Aí diz o versículo de número 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, aí Deus entra em ação. Olha o que diz o versículo de número 8. O Senhor lhes enviou um profeta. E nessa noite eu estou aqui como profeta de Deus enviado por Ele para trazer uma mensagem para você nessa noite. Quando Deus envia o profeta até Israel, o profeta entra na nação já dizendo assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Agora segura aí. Ele vai começar dizendo à nação assim: eu é que vos fiz subir. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite? Ei, você estava no chão. Ei, você é pó. Ei, você é trapo de imundícia. Ei, você, presta algo nesta noite bem atenciosamente. Eu é que fiz você subir. Ou seja, eu é que fiz você ficar em pé. Você estava caído na lama, no lamaçal de pecado, na lama que Satanás enrola o homem que está aí fora sem Jesus. E ele diz: olha, eu quero trazer a memória de Israel. Eu é que vos fiz subir do Egito. É a primeira lição. É Ele é que nos faz subir. E Ele vai lembrar algo ainda para Israel e para mim e para você nessa noite. Eu é que vi subir e vos tirei da casa da servidão. Mas, irmão, o que isso significa? Significa que você era escravo. Significa que você estava acorrentado em uma senzala. Significa que o diabo te acorrentava e te massacrava com chicote. E ele diz assim: Israel, se lembra quando tu eras escravo no Egito? Israel, tu te lembras quando tu vivia na cachaça? Quando tu vivia nas drogas? Israel, tu te lembras quando tu vivias na prostituição? Eu é que vos tirei da casa de servidão. Eu gosto de Jeová, é assim. Sabe por quê? Porque Jeová, quando quer tratar com um crente, ele toca na ferida, para ele se lembrar do que ele era, do que ele é e do que ele vai ser. Um corpo glorificado quando a trombeta soar. Alas. E ele vai mais. Além de fazer você subir, Israel, além de eu tirar vocês da casa de servidão, eu vos livrei das mãos dos egípcios. Satanás queria te matar. Os demônios querem te tragar. Mas Jesus diz nessa noite: eu vos livrei das mãos dos egípcios. Que mão poderosa do Senhor.
Ele nos faz subir. Ele nos dá livramento. E meus amados, ele diz mais assim, ó. E os expulsei de diante de vós e vos dei a terra prometida. O que isso significa? Jesus está dizendo assim, eu entrei na casa do valente, arrebentei a porta, tomei a chave da morte do inferno e te dei livramento. Eu expulsei os demônios da tua vida, Satanás da tua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Isso é só para nos lembrar nessa noite do que nós éramos, do que aquilo que nós éramos e aquilo que Deus fez, faz e fará em nossas vidas. Aí diz o versículo 10. E diz: eu sou o Senhor, vosso Deus. Tem Deus maior do que este, que criou os céus e a terra? Tem Deus maior do que este, que faz o homem do pó da terra, sopra do seu espírito em suas narinas, passamos a ser alma vivente e somos a coroa da criação do Altíssimo? Tem Deus maior que este? E ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus. Por isso, não temais os deuses dos amorreus. O que isso significa? Ei, por que temer demônios? Se ele já esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Que chamada, hein? Israel, bota a tua memória para funcionar. Vamos deixar de estar murmurando, Israel. Vamos deixar de mimimi. Aí depois que o Senhor coloca Israel no seu devido lugar, mostra para Israel quem é o inimigo, o que ele faz. Depois que o Senhor diz para Israel quem ele é, o que ele fez com sua mão poderosa, aí sim ele vai trabalhar em prol de Israel. E isso me chama a atenção o versículo de número 11. O texto que eu li. É que quando Deus quer fazer algo de extraordinário nesta terra, Ele usa o barro. Ele usa o barro. Depois que Deus criou todas as coisas, Alvelino, o barro que sobrou, Ele fez o homem. E é esse barro que sobrou que Ele quer usar para fazer grandes coisas na terra. Você ainda não entendeu? Eu vou ser mais... Ou seja, Ele quer te usar. Para glorificar o seu nome. Ele quer te usar para confundir aqueles que são. Sabia disso?
Aí diz o versículo de número 11 que o Senhor vai chamar um barro, chamado Gideão. Aí diz o texto, Avelino, que o anjo do Senhor, o próprio Deus, porque o A aqui do anjo está em A maiúsculo, é o anjo do Senhor, desce para resolver a situação, as angústias, as lamúrias, as humilhações que o seu povo estava passando. E eu aprendo um fato nessa noite, em nome de Jesus. É que nessa noite, Jesus vai descer aqui para resolver a causa de cada um nessa noite. Eu já estou começando a aquecer. Lama suide comandevas. Eu já sinto ele aqui, sabia? Eu já sinto aquele bem pertinho de mim. Ah, Jesus. Aí diz o texto que o anjo do Senhor se assentou e ficou observando o barro chamado Gideão. Olhando, observando Gideão. Se eu fosse você, já estava dando glória a Deus, porque ele está aqui te observando. Ele está aqui te olhando. Aí diz o texto, irmã, que o anjo do Senhor se assentou-se debaixo de um carvalho. Debaixo de um carvalho. O carvalho é uma árvore que ela tem algumas características extraordinárias que o anjo do Senhor queria ensinar para o barro Gideão. O carvalho, meus amados, ela é uma árvore que ela é em primeiro lugar entre as árvores. Sabe por quê? Porque ela tem resistência. Ora, o barro Gideão, Cláudio, estava com medo dos midianitas, fazendo o quê? Malhando trigo no lagar. Ou seja, o lagar é lugar de pisar uvas, não malhar trigo. Sabe por que ele estava malhando o trigo no lagar? Porque não tinha uva. Por quê? Porque não tinha mais alegria em Israel. Uva, vinho, simboliza alegria. Talvez nessa noite você esteja que nem o Gideão malhando trigo no lagar, em vez de estar pisando uvas, porque a alegria na tua vida já se foi. Às vezes nós ficamos assim. A alegria vai embora. Quando os midianitas roubam o que nós semeamos, rouba aquilo que nós sacrificamos, as ovelhas. Quando ele rouba a nossa vontade de servir. E quando ele rouba a nossa paz. Aí diz o texto que uma das características do carvalho é a resistência. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, em nome de Jesus. Seja resistente no dia mau. Seja como um carvalho. A lição que o anjo do Senhor estava revelando a Gideão e a mim e a você nessa noite é: seja resistente ao dia mau. É por isso que Tiago diz lá no capítulo de número 4, versículo 7, dizendo assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
seja resistente ao diabo. Ele é covarde, ele foge. O anjo do Senhor sentado, olhando para o barro Gideão debaixo de um carvalho. Segunda característica. O carvalho, ele tem força. Ah, mas eu estou fraco. Glória a Deus, porque quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes. Você precisa ser forte, meu irmão. Por isso que Paulo diz lá em Filipenses 4:13: tudo posso naquele que me fortalece. E Gideão malhando trigo no lagar, se achando fraco, sem resistência, para pelejar contra os midianitas. E o anjo do Senhor só observando. E o anjo do Senhor só te observando nesta noite. Te revelando que você precisa ser resistente e ter força quando o inimigo te afrontar. Que você precisa ter resistência e força quando a enfermidade chegar. Que você precisa ter resistência e força quando as pedradas chegarem. E Gideão, malhando trigo no lagar, com qual propósito? Para pôr a salvo dos midianitas. Gideão ainda não tinha percebido que aquele momento era o fim. Gideão ainda não tinha percebido que o Senhor estava dando um basta naquele momento. Você ainda não entendeu? O Senhor está dando um basta nessa situação. Nessa noite, em nome de Jesus. Aí depois que Gideão é observado pelo anjo, e o anjo só olhando, Avelino, no barro Gideão, malhando trigo no lagar, e ele debaixo do carvalho. Aí diz o versículo de número 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu. Deu a visão a Gideão do próprio Deus a ele. E diz assim para ele. Eu vou encerrar. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Quem olhava Gideão diz assim, é um frouxo. É um medroso. Está malhando o trigo no lagar com medo dos midianitas. Aí vem o Senhor que conhece além do exterior. E diz assim, o Senhor é contigo, homem valente. Você é valente. Quanto mais quando o Senhor ainda te fala, você é valente. Aí Gideão
vai questionar o Senhor, Avelino, como nós sempre questionamos. Sabe por quê? Porque nós somos barro. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Pensa numa situação que o barro, quando ele está, ele nunca se lembra do que ele faz e do que ele fez. Sempre questiona Deus. Ah, mas eu sou teu servo. Ah, mas eu estou todos os cultos, terça-feira à noite, quinta pela manhã, quinta à noite, sábado, até no culto de jovens, domingo na EBD, domingo à noite, eu estou todos os dias. Por quê, Senhor? Quer a resposta? O Senhor não fez nem menção, não quis nem ouvir esta pergunta, este questionamento de Gideão. Ele não quer ouvir o teu questionamento nessa noite. A resposta que ele tem para você, para eu encerrar, é, versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai na tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu. E eu estou aqui nessa noite em nome de Jesus para orar ao Senhor e livrar muitos aqui das mãos dos midianitas pelo poder da oração que vai abrir os céus e Jesus vai operar para a glória do seu nome. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vai na tua força. Hein? Tem alguém enfermo em nosso meio? Tem alguém enfermo em nosso meio? Não tem, Avelino, ninguém enfermo, glória a Jesus. Está todo mundo sarado. Amém? Está todo mundo sarado. Está todo mundo na bênção. Né? Agora Jesus está observando quem está malhando trigo no lagar com medo dos midianitas. Jesus está enxergando, Jesus sabe quem é. Quem quer oração, vem aqui à frente em nome de Jesus. Só quem está malhando trigo no lagar com medo dos midianitas. Está todo mundo malhando trigo no lagar. Não tem uva. E quando não tem uva, não se produz vinho. E quando não se produz vinho, não há alegria. Sabia disso? Jesus é especialista em trazer vinho, alegria. Não foi à toa que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho em Caná da Galileia. Já imaginou uma festa de casamento judaica sem vinho? Uma tristeza total. Feche seus olhos.
Abra suas mãos. Faça como Israel. Clame ao Senhor. Ele quer ouvir os teus gemidos. Os gemidos de Israel subiram até os céus. E o Senhor ouviu e desceu para mudar a situação de Israel através do barro chamado Moisés. Pode mudar, mas sua palavra vai. Jesus de Nazaré. Senhor, nada tenho, tu tens. Nada posso, tu podes. Senhor, eu quero te pedir nessa noite, Senhor. Quero te pedir nessa noite. Abre o céu sobre este lugar. Desce sobre nós nessa noite, Senhor, a tua graça. A tua graça, Senhor, porque nós não merecemos. Mas desce sobre nós nessa noite a tua graça, Senhor. Senhor, tu conheces, Senhor, o coração de cada um aqui, assim como tu conhece o coração de Gideão. Gideão estava com medo, mas era um homem valente. Quantas pessoas aqui, Senhor, estão com medo do inimigo, mas são valentes. Só precisam de uma palavra de ânimo. Vai na tua força, homem e mulher valente. Jesus, derrama da tua graça, Jesus. Manda, Jesus. Manda, Jesus. Manda, Jesus. Manda, Senhor, da tua graça. Manda, Senhor. Manda, Jesus. Manda, Senhor. Manda, Senhor, nessa noite. Manda, Senhor, da tua graça. Manda, Senhor. Jesus, eu quero te pedir outra coisa nessa noite, Senhor. Mais uma coisa eu quero te pedir nessa noite, Jesus. Envia um anjo aqui nessa noite, Senhor. Cada um para receber a bênção que tu tens para cada um deles. Jesus, eu quero te pedir outra coisa. Coloca na mão daqueles que estão com as mãos abertas para o céu. Eu quero te pedir, Jesus. Coloca uma bênção na mão de cada um deles nessa noite, Senhor. Senhor Jesus, nessa noite eu quero te pedir, Senhor, expulsa os midianitas da vida dos meus irmãos. Deixa eles semearem em paz e colherem, Senhor. Não permita, Senhor, que o inimigo venha roubar. Em nome de Jesus, nessa noite, eu quero profetizar na tua vida, em nome de Jesus. Bênçãos sem medidas. Eu quero profetizar nessa noite, em nome de Jesus. Cura divina. Eu quero te profetizar nessa noite, em nome de Jesus. Porta de emprego em tua vida. Eu quero profetizar nessa noite, em nome de Jesus, o passaporte para aquilo que tu tanto pedes. Uma porta, meu Senhor, de emprego, ó Senhor Jesus, uma porta aberta para passar no concurso, ó Pai, nessa noite, Senhor. Eu quero profetizar, Senhor, para a família de cada um nessa noite, Senhor. Que a tua graça salvadora, Senhor, invada a família dos meus irmãos nessa noite. Salva o perdido, Senhor, em nossas famílias. Traz de volta os afastados.
Traz de volta, Senhor. Pai, eu também quero te pedir nessa noite, meu Senhor, pelos maridos que não são convertidos, Senhor, pelos afastados, Senhor. Pai, tem misericórdia. Pai, coloca a bênção na vida de cada um, em nome de Jesus. Segura a tua bênção aí, meu amado. Dê um glória a Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. A vitória é nossa, em nome de Jesus. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Homem valente, mulher valente, a vitória é tua. É o Senhor, é quem peleja por nós. A vitória é nossa. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é fiel. Eu tenho certeza que nesta noite a palavra de Deus aqui ministrada falar ao teu coração nesta noite. Receba esta palavra, crê nesta palavra, vive esta palavra, aleluia, porque o mesmo Deus que levantou Gideão, dizendo para ele que ele era valente, assim também nesta